Vamos calcular esse limite. Inicialmente, nós observamos que quando x tende a menos infinito, x2 mais 8x mais 3 tende a mais infinito, e a raiz quadrada de x2 mais 8x mais 3 também vai tender a mais infinito. Analogamente, quando x tende a menos infinito, x2 mais 4x mais 3 tende a mais infinito, e essa raiz, então, nos dá que essa expressão vai tender a mais infinito. Então, nós temos, quando x tende a menos infinito, duas quantidades subtraídas, cujo comportamento nos dá que essa primeira raiz tende a mais infinito, a segunda também tende a mais infinito, e, portanto, como elas estão subtraídas, nós temos uma indeterminação. Algo que tende a mais infinito subtraído de algo que tende a mais infinito. Então, nós não sabemos o que é que isso pode ser. Então, aqui, o procedimento mais natural seria a gente tentar retirar essas raízes. E nós sabemos que, tratando de raiz quadrada, a forma de se fazer isso é multiplicar pelo conjugado. Por exemplo, se eu tiver uma expressão do tipo raiz de A menos raiz de B, eu posso escrever isso multiplicando por raiz de A, nesse caso, mais raiz de B, porque a gente tem raiz de A menos raiz de B. Então, eu vou multiplicar por raiz de A mais raiz de B e dividir por raiz de A mais raiz de B, para não alterar a expressão original. Ora, mas aqui, ao fazer essa multiplicação, a gente tem A menos B, que vem do produto desses dois termos aqui no numerador, e o denominador fica raiz de A mais raiz de B. Então, esse termo vezes esse nos dá A menos B, 1 vezes raiz de A mais raiz de B, dá raiz de A mais raiz de B. Então, nós vamos usar essa ideia aqui para reescrever esse limite, a fim de que a gente consiga retirar essas raízes. Então, nós vamos reescrever a expressão da seguinte forma. Então, aqui, a expressão original, essas duas raízes subtraídas, nós multiplicamos pelo conjugado dela, ou seja, as duas raízes somadas, e dividimos pela mesma quantidade para que não se altere a expressão original. Então, a gente está mais ou menos fazendo esse processo indicado aqui. Então, prosseguindo, então, essa parte aqui, multiplicada por essa, nos dá porque é esse termo vezes esse, então é ele ao quadrado, já não temos mais a raiz. Depois, esse termo vezes esse ao quadrado com sinal negativo, então a gente tem isso aqui. E aqui a gente tem 1 vezes esse termo nos dá
Nota que quando a gente está fazendo esse produto no numerador, na verdade, a gente tem esse termo aqui, raiz de x2 mais 8x mais 3 vezes raiz de x2 mais 8x mais 3. Dá isso aqui. Depois, esse termo aqui, a multiplicação desse por esse, ela é cancelada quando a gente fizer a multiplicação desse termo por esse aqui, porque tem o sinal menos. Então, esse termo vezes esse, sinal menos, é anulado pelo produto desse por esse. Finalmente, esse termo aqui, raiz de x2 mais 4x mais 3 vezes raiz de x2 mais 4x mais 3, aqui vai aparecer com sinal negativo. Como ele vai estar multiplicado por ele mesmo, a gente já não tem a raiz. Então, a gente obtém esse termo. Então, o produto dessa parte com essa acaba nos dando o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui, a gente vê o seguinte. Esse numerador, a gente tem x2 mais 8x mais 3 menos x2 menos 4x menos 3. Então, a gente pode simplificar. Ficaremos, então, com 8x menos 4x. Então, o numerador resulta igual a 4x. E o denominador fica como está. Bom, agora, depois desse algebrismo, o que a gente deveria fazer é testar se a gente consegue calcular o limite, ou seja, se a gente não tem mais a indeterminação original. Aqui a gente vê que quando x tende a menos infinito, o numerador ele vai tender a menos infinito. Já o denominador, mais uma vez, aqui a gente vai ter x2 mais 8x mais 3, quando x tende a menos infinito, essa expressão vai tender a mais infinito. A raiz dela também vai tender a mais infinito. x2 mais 4x mais 3 também tende a mais infinito. Aqui a raiz produz mais infinito. Então, cada um desses termos aqui, no denominador, estaria dando mais infinito. Só que agora, como o sinal é positivo, você tem duas quantidades que tendem a infinito somadas. Ou seja, o denominador agora, ele também tende a mais infinito. Então, a gente tem, nessa expressão escrita nessa forma, quando x tende a menos infinito, o numerador tende a menos infinito e o denominador a mais infinito. Ou seja, continuamos a ter uma indeterminação, porque uma quantidade que tende a menos infinito dividido por outra que tende a mais infinito continua indeterminada. Aqui não é o sinal que causa o problema. O fato de que uma quantidade em valor absoluto tendendo a infinito dividido por outra que em valor absoluto tende também a infinito, isso gera uma indeterminação. A princípio, a gente não sabe o que é que pode produzir esse quociente de duas quantidades que em valor absoluto tendem a mais infinito. Então, aqui a gente ainda tem que continuar analisando essa expressão e tentando resolver
eliminar, na verdade, essa indeterminação que ainda está presente aqui. Então, vamos continuar aqui em cima a questão. Então, a gente tem esse limite aqui. Vamos agora fatorar o termo de grau mais alto em cada um desses polinômios que aparecem aqui no denominador. Então, se tem x2 mais 8x mais 3, vamos fatorar aqui o x2. E façamos o mesmo no outro polinômio aqui presente na outra raiz. Então, fatoramos o termo de grau mais alto em cada um desses polinômios que tem aqui. Então, prosseguindo aqui, então, raiz de x2, aqui a gente pode tirar, a rigor é módulo de x, e aqui também, a raiz de x2 vai sair como módulo de x. E agora, vamos colocar no denominador esse módulo de x em evidência. Então, vamos continuar aqui essa questão. Então, aqui a gente deixa o módulo de x em evidência. Então, temos E agora, a gente pode fazer uma simplificação nessa expressão. Aqui, quando x tende a menos infinito, nós temos módulo de x. Isso aqui, na verdade, é menos x. Porque estamos tratando com x negativo. E se x é negativo, o módulo de x é menos x. E aí a gente pode cancelar esses dois termos, x no numerador e no denominador, só que a simplificação resulta em menos 1. Então, temos agora o sinal menos 1 presente. Vamos então colocá-lo aqui, junto ao numerador.
Então vamos, nessa forma, tentar calcular o limite. Quando x tende a menos infinito, 8 sobre x tende a zero, porque o denominador tendendo a infinito, sendo o numerador constante, isso aqui leva a expressão a zero. Analogamente, 3 sobre x2 vai tender a zero quando x tende a menos infinito. Idem para 4 sobre x e 3 sobre x2. Então, quando x tende a menos infinito, nós temos o numerador é constante, igual a menos 4. Essa primeira raiz, ela fica raiz de 1, porque esses dois termos aqui tendem a zero. Mais essa segunda raiz, também, quando x tende a menos infinito, esses dois termos aqui vão tender a zero e ela produz apenas raiz de 1, que é 1. Então a gente tem, numericamente, menos 4 sobre 2, que nos dá por resultado do limite o valor menos 2. Observação. Há um erro comum que se comete, que se refere a calcular o limite não de uma única vez, mas em etapas. Por exemplo, nesse mesmo limite, nós vimos que ele era inicialmente indeterminado. A gente tinha aqui mais infinito. E essa outra raiz aqui também mais infinito. O que nos gera, então, a subtração de duas quantidades que tendem a infinito, o que é indeterminado a princípio. Então aqui, seguindo o procedimento que a gente fez, se nós fatorássemos x2 em cada um desses polinômios aqui, nós teríamos algo do tipo. Agora, no cálculo desse limite, alguém poderia utilizar o seguinte argumento. Quando x tende a menos infinito, esses termos aqui tendem a zero. E eu poderia então pensar em reescrever o limite como sendo, aqui vai ficar raiz de 1, que é 1, então fica módulo de x, menos, aqui também sobra raiz de 1, módulo de x, e isso aqui, módulo de x menos módulo de x é zero, que seria equivalente a calcular o limite de uma constante, que é zero. O erro nesse argumento é que, nessa etapa aqui, quando se avalia que quando x tende a menos infinito, 8 sobre x, 3 sobre x2, 4 sobre x e 3 sobre x2 tendem a zero, nós temos também que avaliar que esse termo aqui, como ele é um termo que envolve a variável x, ele estaria tendendo a mais infinito. Analogamente, esse termo aqui tenderia a mais infinito. Então, quando x tende a menos infinito, eu continuo tendo mais infinito e aqui mais infinito subtraído, o que é indeterminado, ou seja,
o que foi feito dessa linha para essa aqui foi um uso parcial do limite. Por quê? Quando a gente considerou que x tende a menos infinito para fazer 8 sobre x tendendo a 0, 3 sobre x2 tendendo a 0, 4 sobre x tendendo a 0 e 3 sobre x2 tendendo a 0, nós deveríamos ter feito o mesmo para esse x aqui. Mas não. Na passagem dessa linha para essa, nós usamos o limite parcialmente para calcular essas duas raízes e mantivemos a variável x presente aqui no módulo de x como se o limite não tivesse sido calculado para ela. E é isso que gera a inconsistência, porque fazendo isso, nós temos x menos x, o que numericamente é zero, e o limite de uma constante, no caso 0, dá 0. Ou seja, quando se calcula o limite, não se pode deixar nenhum termo em relação à variável na qual a gente está calculando o limite sem ser avaliado. Então, é isso que gerou a inconsistência nesse problema, ou seja, calculou-se o limite em duas etapas. A resposta, nesse caso, daria 0, e a resposta correta, como a gente viu anteriormente, era menos 2. Ou seja, esse procedimento ele é errado. Conclusão, quando se calcula um limite, calcula-se o limite de uma única vez, não fazendo por etapas, como foi o caso aqui. Então, esse aqui é um procedimento errado. Aqui, intuitivamente, o que nós estamos vendo é que, ao calcular um limite, deve-se fazê-lo de uma única vez, nunca por etapas. Então, aqui, a gente fez uso do limite para avaliar as raízes quadradas. E aqui, uma vez que a gente tinha constante zero, a gente mais uma vez calcula o limite, ou seja, fizemos aqui duas vezes o cálculo do mesmo limite, que é errado. Dito de outra forma, quando nós calculamos o limite, a variável em relação ao qual o limite está sendo calculado, ela assume valores. De modo que no processo final desse cálculo do limite, essa variável já não comparece. Então, por exemplo, nessa passagem aqui, se nós estamos dando valores para a variável x, nós temos que olhar todas as ocorrências da variável x e considerar os valores que ela assume. Nós fizemos isso só para os termos que estavam na raiz, que dependiam do x. Mas essa parte que dependia do módulo, a gente deixou como variável. Então, isso é um processo que não pode ser feito no cálculo de limite.